Amém? Tudo bem com você? Estamos aqui continuando o nosso devocional e temos falado sobre o nosso Cristo, sobre as suas muitas facetas. E eu estive falando que ele era o amigo de Deus, realmente, que o amigo de pecadores, porque tudo que o pecador precisa para a sua vida é encontrar com Jesus, para que neste encontro ele possa ter vida eterna. Mas hoje eu quero continuar falando e dizer que ele é o homem de Deus e que ninguém jamais viu a Deus. Deus unigênito que está no seio do Pai, que o Pai que o revelou. E quem é esse Deus unigênito? Jesus. Jesus é Deus. Houve um dia em que Deus se fez homem. Cristo Jesus era inteiramente homem e ele também era inteiramente Deus. Procure se colocar no lugar daqueles homens nos dias de Jesus. Como você poderia se identificar Deus neles? Ele era apenas um galileu, como qualquer outro. Ele tinha um endereço, ele tinha um pai, ele tinha uma mãe, ele tinha um local, ele tinha um nascimento, ele tinha irmão. E, então, se fosse hoje, ele ia ter certidão de nascimento, CNH, etc. Como alguém então poderia dizer que ele é Deus? Mas ele era Deus naqueles dias e é até hoje. O Evangelho nos mostra isso de várias formas. Pedro adorou a Jesus e muitos outros também o adoraram. E Jesus nunca rejeitou a adoração. Ele nunca disse: levante, por favor, não faça isso. Não. Os judeus eles eram extremamente radicais com relação a isso. Eles guardavam com muita garra o mandamento: só o Senhor teu Deus adorarás. Então o judeu do tempo de Jesus, ele era radical com relação à idolatria. Jamais adoraria um homem. Mas Pedro, um judeu, adorou a Jesus. E Jesus aceitou a adoração. Por que ele aceitou? Porque ele era Deus. Para um homem aleijado e para uma mulher adúltera, o Senhor disse: estão perdoados seus pecados. Ou quem poderia perdoar pecado? Só Deus. A palavra de Deus diz que Jesus veio a Jerusalém e disse: quantas vezes quis eu acolhê-los como a galinha acolhe seus pintinhos embaixo das asas. Mateus 23:37. E ele disse mais: eu vos enviei como profeta. Como assim Jesus nos enviou como profeta? Dá para imaginar o que os fariseus iam imaginar ouvindo uma coisa dessas? Você está aqui, Jesus em nossa frente. Como que o Senhor enviou alguém? Dizia talvez os discípulos ou os fariseus, ou pensavam apenas. Ali Jesus não estava falando como um homem, mas como Deus. Ele estava falando como o próprio Deus falaria. Certa vez, quando desafiado, o Senhor Jesus falou: eu e o Pai somos um. Lá em João 10:30. O Evangelho afirma que os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Os judeus entenderam plenamente as verdades implicadas daquela expressão: Jesus se fez igual a Deus. Você consegue imaginar o que era para aqueles homens naqueles dias ouvir um galileu com um sotaque do interior, com um nome comum, dizer: eu e o Pai somos um? Era muito escândalo as reivindicações de Jesus. E isso o que diferencia o cristianismo de outras religiões. Sabe, um muçulmano não pode entender essa ideia de Maomé dizer: eu e Alá somos um. Também um judeu jamais concebe a ideia, uma imagem, uma ideia de que Moisés podia dizer: eu e Jeová somos um.
Nenhuma religião concebe a possibilidade, só o cristianismo. Jesus veio, ele não veio para ser um bom exemplo. Jesus não veio para ser um bom exemplo. Embora você ouça essa afirmação nas rádios, na TV, nos filmes, Jesus não veio para ser um bom exemplo, mas para ser Deus no meio dos homens. Qualquer outro conceito é natural, é limitado, é pequeno. Depois de se tornar homem, Jesus jamais deixou de sê-lo. Ele é homem até hoje, porém ele é Deus também. Ele continua sendo homem, ele será homem eternamente. Ele ressuscitou da morte e não tem mais, a morte não tem mais poder sobre ele. Um homem sentado à destra de Deus. Esse homem está no céu, é a maior garantia que vamos para lá. Que vamos igualzinho a ele na questão de matéria, de como vamos, até a vinda de Jesus. Deus era só Deus, mas hoje ele é Deus e também ele é homem. A humanidade foi inserida dentro da divindade. Que bênção! O budismo, o espiritismo, o hinduísmo e várias outras religiões creem na reencarnação, mas nenhuma delas concebe a reencarnação. Para eles, a reencarnação é concebível, mas a reencarnação é loucura. É impossível é impossível para eles que Deus se faça gente. Cristo Jesus é Deus. Ei, Cristo Jesus é Deus. Hebreus 5:8 diz que, embora sendo filho, ele aprendeu. Mas Jesus é Deus. Aí você pensa, mas Deus pode aprender alguma coisa? Há uma coisa que ele não sabia. Há algo que ele não entendia. Há algo que não perscrutou, ou não chegou ao seu conhecimento. Houve um tempo em que Deus apenas era Deus e não havia nele humanidade alguma. Mas há 2.000 anos atrás, aconteceu um fato misterioso. Deus se fez gente. Deus se fez homem em Cristo Jesus. Mas o que ele aprendeu então? Ele aprendeu o que é ser um humano. Deus até então não sabia o que era ser humano. Aprendeu acerca da pobreza, das discussões da família, aprendeu a respeito das crises, das humilhações, rejeições, traições. Essas coisas não fazia parte de sua experiência, de sua vida como um Deus. Mas em Cristo, Deus aprendeu o que é ser um ser humano, aprendeu o que é ter calos nas mãos, cuspe do agressor no seu rosto. Ele aprendeu o que era sentir o martírio, o que era ser tentado. Meu Deus, como tem coisas do nosso Cristo. Como tem coisas do nosso Cristo. Eu tinha muito para falar, mas não vou. Porque eu vou continuar amanhã. Amém? Ô Cristo Santo. Nosso devocional é esse. Ouvir de ti, ouvir de ti, ouvir de ti. Eu sei que portas se abrirão, eu sei que bênçãos chegarão, eu sei que a graça do Senhor está sobre nós. Eu sei que meu irmão e irmã que está ouvindo nessa hora vai ser abençoado, vai ser tocado, vai ser movido agora, no nome de Jesus, agora, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.